Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shrimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katanit Lakshan Avtari Madhuri Ganashayaktam Param Varinyam Purushamantam Narayanam Tam Shirasam Namami Kridandina Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padavda Dhritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sartaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvayavina Iti Vinayaraditam Nayamam Charanati Tam Bhagavad Gita Mahagrantha Ki Jai Vyasadeva Ki Jai Shri Vishwanath Chakravarti Eu vou pegar minha guita que está lá no meu quarto. Tá bom. O outro é um. Tá demorando muito para sarar. Continuou. Não, não. Ai. Pronto. Então vamos lá. Qual é o capítulo? Capítulo 5, verso 8. Então vou ler o verso. Naiva kinchit karomiti yukto manita tattvavit Pashan Srinvam Prishan Jigran Asnangachan Swapan Shasan. Na verdade, 8 e 9 estão juntos, então esse é o 8, vou ler o 9. Pralapam Vrisidjan Krinan Umishan Nimishan Api Indriyanindriyarteshu Vartantaiti Dharayan. Então a gente está no Karma Sannyasa Yoga. Então fala assim, quando um Niskama Karma Yogi situa-se em Tatvajnana, ele conclui com sua inteligência que, mesmo enquanto ele está vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, movendo, dormindo, respirando, falando, evacuando, segurando algo e abrindo, fechando seus olhos, ele, na verdade, não faz nada. Ao contrário, seus sentidos estão ocupados com seus respectivos objetos dos sentidos. Bhavanupado, que é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Neste verso, começando com Naiva, Sri Bhagavan dá instruções sobre as ações das quais uma pessoa fica implicada nas funções dos sentidos ou afligido por eles. Yuktaha refere-se aos Niskama Karma Yogis, que conclui que, quando uma pessoa usa o sentido da visão e outros, ele nada mais está fazendo que ocupando os seus sentidos com os objetos dos seus sentidos. Tudo bem? Não. Você pode explicar, por favor? Não. Ele fala aqui, né? Quando o Niskama Karma Yogi, todo mundo se lembra, né? Niskama Karma Yogi é o yogi que faz ação sem querer o fruto da ação. Karma quer dizer ação, né? Karma é ação.
Nishkama, esse prefixo nish, como está nirvana, que tem uma mudança aí, o niskincha, né? Quer dizer negação. Kama quer dizer desejo, como Kama Sutra, né? O Sutra, o tratado sobre desejo. Então, esse yogi, por que ele é um yogi? Porque ele faz ação e não espera o fruto daquela ação. Então, diz que quando ele está situado no conhecimento mais elevado, ele chega à conclusão, né, que mesmo quando ele está fazendo isso, ele mesmo não está ocupado, né, ele está fazendo ações, ele não está ocupado, porque o eu não faz nada material, correto? Vou dar um exemplo prático, por favor. Então, digamos que essa pessoa ela está trabalhando, está montando uma casa, construindo uma casa. Ele entendeu que ele mesmo, a alma, não está fazendo nada, né? A alma não está construindo a casa, não está batendo prego nem nada. Ele entendeu que, na verdade, é o que? É a matéria, são os gunas, são isso que está movendo isso. Eles que estão fazendo. O eu mesmo, a alma, não está fazendo nada. A alma Tá. não bate o martelo, né? Nem constrói casa. Tá. Né? Tudo bem, entendi. Então, ele entendeu isso aí, ele captou já isso aí, quando ele está situado, né? E mais que Ok. entendeu, ele já está vivendo isso. Verso 10. Brahmaniyadaya karmani sangam tyaktva karuti yaha lipya lipya lipyate nasa papena padmapatram ivam basa. Aquele que renunciou ao apego à ação e oferece todos os frutos desta ação a mim, para Meshra, Krishna, né? Não se torna afetado pelo pecado, assim como uma folha de lótus permanece intocada pela água. Então a gente sabe que a flor de lótus ela tem uma folha que acontece que elas são impermeáveis. Então bate a água, essa água escorre, não gruda ali. Então ele que ele está falando, né, que a pessoa que oferece frutos a ele para Meshra não fica afetado pela reação do trabalho, né? Ou seja, ela não acumula karma, porque ela entende isso aqui. Bhavanuvada, comentário Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aquele que abandona o apego pelos frutos do karma não fica preso por nenhuma ação se ele dedica seu trabalho a mim, para Meshwara, mesmo enquanto ainda tem um ahankara, um ego falso. Então, mesmo ele ainda tem, né, ainda está aqui, ainda tem esse vestígio de ahankara, mas mesmo assim ele não fica preso pela ação, que é justamente o que Krishna quer para Arjuna, né? Ele vá guerrear, mas não se apegue aos frutos da ação. Porque mesmo que ele renuncie àquilo ali, mesmo que ele não vá lutar, ele vai fazer ação, vai ficar preso de qualquer jeito. Só, óbvio que né, a gente está fazendo o papel de uma pessoa comum, mas ele não é. Então, mesmo que a gente não faça, né, fuja da ação, porque talvez ela não seja muito agradável, por N outros motivos, a gente vai fazer outro tipo de ação. Então é melhor a gente fazer aquilo que está dentro do nosso Dharma, né? Do que não fazer aquilo que não está no. Ó, não fazer aquilo que está dentro do nosso Dharma, fazer outra coisa. Porque de qualquer jeito a gente vai agir. Então ele continua aqui. Aqui a palavra papa, quer dizer, pecado, é usado para indicar que tal pessoa não fica implicada em nenhum tipo de ação pecaminosa. Passar aqui uma ambulância.
Vou passar uma ambulância aqui. Ok. Agora o comentário para Cascavrite, do Shiladura. Alma pura não tem conexão com atividades materiais. Não tem conexão. Os Nishkama Karma Yogis se tornam Tattvavit, ou seja, dotados com conhecimento transcendental, por gradualmente purificar seus corações. Eles, então, percebem a natureza do eu, Atma Tattva, e entende que, mesmo quando eles realizam atividades corpóreas, eles não são os agentes daquela atividade. Eles pensam que, de acordo com seu purva samskara, ou seja, suas impressões prévias, todas as atividades do corpo material estão automaticamente realizadas pela inspiração de Ishvara. Ishvara quer dizer o controlador, Krishna, né? Uhum. Devido à existência do corpo material, né, pode existir um sentimento que eles são os realizadores da ação. Ainda assim, quando eles abandonam o corpo após alcançar a perfeição, né, eles permanecem sem sentir nenhum sentimento, né, que eles são os agentes da ação. Qualquer ação realizada por tais Mahatmas não os prendem a este mundo. Srila Bhaktivinoda Thakur também disse assim: quando o sadhaka bhakta, né, o sadhaka, o praticante, abandona o falso ego de ser o agente da ação e realiza todas as suas atividades, né, relacionadas ao corpo de forma natural, devido ao hábito prévio. Tudo bem? Enfim, eu tô com a explicação né, que você deu anteriormente, né? Exatamente. Tá só detalhando, pelo menos até onde eu estou entendendo. Verso 11. Kayena manasa buddhiya kevala indriyairapi yogna karma kurvanti sangam tyaktva mashuddhaye. Para purificar a mente, o Niskama Karma Yogi abandona todo apego e realização com seu corpo, mente e inteligência. Algumas vezes, ele realiza ação somente com seus sentidos, não ocupando sequer a sua mente. Deixa eu fazer uma pergunta. Esqueci. Eu vou lendo. Esqueci. Esqueci. Vai. Bhavanuvada, comentário de Vishwanath Chakravarti. Tá? Os Niskama Karma Yogis também realizações. Já lembrei. Esse Niskama Karma Yogi, ele é esse estilo, né? Esse perfil aí, ele é valorizado na nossa filosofia? Indubitavelmente. Indubitavelmente. É o começo, né? Está começando. Tá. Só um segundo. Está chovendo aí? Está chovendo aí aqui, filha? Não. Vê se está chovendo, filha. Lembrando sempre que estamos gravando, né? Está gravando. Sim, desculpa. Está chovendo. Então, fala aí. Os Niskama Karma Yogis também realizam ação somente com seus sentidos. Por exemplo, quando alguém canta mantras como Indraya Swaha, enquanto estava fazendo uma oferenda, né, no fogo do sacrifício, a mente dele pode estar em outro lugar, né? Enquanto a atividade segue. Atma Shuddhaye significa que yogas realizam ação somente para alcançar a pureza da mente. Ou seja, então você pode estar fazendo ação, né, mas a sua mente não está ali dentro.
né? A sua mente está em Deus, Krishna. Seria o ideal. Seria uma coisa quase que automática, digamos assim. Está ligado mais ou menos na automática, aquela ação, porque está dentro do corpo, mas você mesmo sabe que não é você que está fazendo. Tudo bem? Sim, Verso 12. Yukta karma phalam tyaktva shantim apnoti narstikim ayukta karma karena phale sakto nibadhyate. Tendo abandonado o apego aos frutos das suas ações, o Niskama Karma Yogi alcança paz eterna, moksha. O Sakama Karmi, ou seja, aquela pessoa que faz a ação procurando o resultado, né? Então, essa pessoa, contudo, que está apegada aos frutos das suas atividades e está impelido pelos desejos materiais, se torna enredado no mundo. Bhavantada. Na realização de karma, desapego e apego são as causas da liberação e do aprisionamento. Por isso, esse shloka, começando com a palavra yukta, está falado para esclarecer isso. Um yukta yogi, ou niskama karma yogi, são sinônimos, gradualmente alcançam shanti, ou moksha. A yukta refere-se a sakama karmi, que, devido aos desejos materiais, estão apegados ao resultado das suas ações e, portanto, estão ainda presos nesse mundo da matéria. Ou seja, né, se faz ação apegado àquilo ali, vai ficar preso aqui, e começa a se desapegar, né, direcionando para Krishna, vai se libertar desse mundo. Em poucas palavras. 13. Sarva karmani manasa sannyasyaste sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvana karayan. A diva autocontrolada, ou seja, o Niskama Karma Yogi, tendo renunciado ao apego aos frutos de todo o karma dentro da sua mente, habita pacificamente na cidade dos 9 portões, né? Nem realizando a ação ele mesmo e nem causando ninguém a agir. Bhavanupad. De acordo com a afirmação prévia, Neya Sanitestaniasi 5.3, o que a gente leu há pouco tempo, na verdade, no outro dia, né, fala assim, uma pessoa que realização sem apego, de fato, é o verdadeiro sannyasi. Então, o sannyasi é aquele que faz a ação sem apego e, vaishnavamente falando, dirige essa ação para Krishna, né? Não necessariamente é só uma pessoa que veste as roupas açafroadas e assim por diante. Para explicar isso, Sri Krishna está falando desse shloka, começando com Sarva Karmani. Embora realizando as atividades relativas ao corpo, uma pessoa autocontrolada, completamente renunciando a todas as ações por meio da sua mente, permanece feliz. Né? Por que ele permanece feliz? Ele não está aspirando nenhuma alteração. Então ele não fica afetado com suposta tristeza ou a suposta felicidade. Né? Aonde que tal pessoa vive? Krishna responde assim, na cidade de 9 portões, que é o corpo. Em outras palavras, num corpo livre do ego falso. Neste caso, a palavra Dehi refere-se à diva que alcançou o conhecimento. Embora ela possa realizar karma, ela sabe que, na realidade, ela não é a causa da felicidade
que resulta das suas ações e, portanto, entende que, na verdade, ela não faz nada. De forma similar, enquanto ocupando outros no trabalho, nas ações, ela não os faz agir, porque ela não tem o propósito de se satisfazer. Em outras palavras, ela permanece completamente alheia, né, sem preocupação pelas ações dos outros. Então, lembrando que é isso que Krishna quer que a Arjuna faça a princípio, né? Ele vai lutar, né? E não ligue para o resultado da luta. Aí ele vai shanti, né? Vai alcançar a paz. Ele vai fazer o que tem que fazer. Prakashtavriti. Srimad Bhagavatam 11, 19, 46 afirma assim: Griham Shariram Manusham. O corpo humano é como uma casa. Este tema pode ser especificamente estudado na narração sobre Purandjana, né? É justamente no Bhagavatam que Narada Muni conta essa história de Purandjana, falando, usando essa analogia do corpo como uma cidade de nove portões. A causa do corpo humano, desculpa, a casa do corpo humano tem 9 portões: 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narizes, né? 2 narizes, não, 2, na verdade, orifícios do nariz, uma boca, né? E são os 7 portões na cabeça. E os 7 portões de baixo, né, são a da evacuação e da procriação, o ânus e os genitais. O yogi vê seu próprio eu ou seu próprio sarupa como sendo diferente deste corpo de 9 portões. Como viajante, o yogi não fica atraído né, a seu corpo, nem a nenhuma posse que esse tenha. Então é como se fosse ele estivesse num hotel, titi. Então a pessoa, esse corpo aqui é um hotel que a gente está aqui por um tempo e não pode, né, Prabhupada dava esse exemplo, você não pode se apegar a um hotel, né? Tem gente que leva toalha e tudo, leva sabonetinho, gosta daquilo ali, mas aquilo ali nessa casa, né? Você está ali por um tempo só. Ao invés disso, ele realiza Seva exclusiva Bhagavan, o mestre de todos os sentidos. Verso 14. Nakartritvam nakarmani lokasya srijati prabhu nakarma phala samyogam sabhavastu pravartate. Parameshvara, Senhor Supremo, não criou a tendência para os indivíduos agir, ou suas ações, ou os resultados das suas ações. Tudo isso está sendo orquestrado pela sua natureza adquirida, que tem coberto essa pessoa pela ignorância desde tempos imemoriais. Belíssimo verso, maravilha. Não? Às vezes, em algumas outras teologias, outras culturas, não? Pensamentos assim, falam que Deus criou a gente para fazer certas coisas, né? Nasceu você para usufruir. Deus criou a gente para ser feliz, né? O mundo para a gente ser feliz, de fazer isso, aquilo, para a gente usufruir dele, né? E aqui não nega isso, né? Ok? E o que ele fala aqui? Que tudo isso aí é o que ele é realizado pela nossa natureza adquirida, ou seja, não é a nossa verdadeira natureza. Na verdade, os gunas que estão fazendo a coisa. A alma só
gera essa energia. É como se fosse um brinquedo, né? A alma seria a pilha, a bateria, e o corpo, aquele brinquedo. Então, a gente não pode dizer que a pilha ou a bateria estão fazendo as coisas. O brinquedinho que está fazendo ali. Só que alguém vê de fora, uma pessoa ignorante, ela fala, é o ursinho que está se movendo. Mas não é o ursinho que está se movendo, nesse sentido. É a bateria que está dando força para a natureza adquirida ali da bateria, encoberto, né? A bateria é quadradinha, o ursinho é peludinho, tudo bonitinho. Prova no vado. Alguém pode levantar a seguinte pergunta sobre a parcialidade de Bhagavan. Se isso é verdade, que a diva não tem tendência a agir como o agente, agir como agente é meio Leonardo, enfim. Então, por que, por meio do mundo material, o qual Ishvara criou, ah, ele é visto como sendo o agente, o desfrutador dos frutos? Parece que Ishvara criou essas tendências, os quais forçam a diva, né? E se isso acontece, então significa que ele, Parameshvara, Ishvara, né, tem o defeito, a falha de ser parcial e sem misericórdia. Em resposta a isso, ele diz assim, não, na kartritvam, na verdade, ele usou a palavra na 3 vezes, na é não, né, para enfatizar, né, esse ponto, refutando esse ponto. Ele nem criou a iniciativa e ele nem criou o karma na forma dos desejos prescritos e nem ainda o resultado do karma, o qual é o usufruto dos sentidos. É somente a natureza condicionada da diva, ou, em outras palavras, a sua ignorância desde tempos imemoriais, que induzem-no a reconhecer o ego como sendo, falso ego, na verdade, né? Como sendo o causador da ação. Belíssimo verso, elucidando muitas dúvidas teológicas, né? Inclusive, ele está falando aqui que desde tempos imemoriais, ou seja, estamos cobertos por essa ignorância desde tempos imemoriais. Ou seja, né, anadi avidya, anadi onde não tem um começo. Se não tem um começo, que é muito difícil para a gente perceber, a gente já está aqui, sempre esteve aqui, né? Então a gente está sempre fazendo isso. Ali. Então não teve alguém que nos lançou aqui, senão causaria na parcialidade do Bhagavan. Ele gosta desse, mas não gosta daquele. Seria uma dualidade. E Bhagavan não tem essa dualidade. Na verdade, Bhagavan ama a todo mundo, indiferentemente. Então, mesmo quando Bhagavan como é que mostra uma atividade que parece ser negativa, isso é uma prova do amor dele. Isso é um aspecto de amor a ele. A gente, né, vide as ações de matar os asuras. Inclusive, Vallabhacharya, um grande acharya, ele fala que até aquela música é Maduram, Maduram, Maduradipate, Akila Maduram. Ele fala que Krishna, o andar de Krishna é doce, o vestir dele é doce, tudo dele é doce, inclusive o matar dos asuras é doce, né? Ou seja, qualquer ação dele vai ser direta ali, vai ser revestida dessa doçura, desse amor. Então, esse é um grande empecilho teológico de muitas pessoas que não entendem isso, né? Como a gente sempre fala aqui, primeiro que ele não mata ninguém, já que ninguém morre. Então,
o conhecimento básico de que você não é esse corpo, mesmo que seja teórico, vai elucidar muitas dúvidas teológicas, né? Então ele fala que nem ele mesmo criou essa iniciativa de você agir, ou seja, essa iniciativa é criada pela natureza material. Tudo bem, alguém pode falar assim, mas vem cá, a natureza material, em última análise, ele é a causa de tudo. Tudo bem, né? Sarvakarana, cara, não. Mas ele diretamente não cria isso, né? O próprio Krishna, como a gente sempre se repete aqui, ele não cria o mundo, ele não pune, ele não recompensa, né? Ele simplesmente brinca, Krishna brinca, né? Ele usufrui da vida. Prakashkavriti, comentário de Srila Gurudev. As divas não são as pessoas que iniciam as suas próprias ações. Não devemos pensar, a partir dessa afirmação, que as divas se ocupam em ação somente pela inspiração de Parameshvara. Se fosse esse caso, ele ele teria a falha de ser, como é que fala, influenciado, prejudício, imparcial, né, e cruel. Além disso, Bhagavan não é o agente que une a diva com os resultados do seu karma. Esta união ocorre por causa da ignorância da diva desde tempos imemoriais. Ele vai falar, né, que é o Anadi Avidya. A energia material divina da Ivimai Prakriti, na forma da ignorância, ativa a natureza da diva. Somente aquelas divas que possuem tal natureza condicionada, que é nascida da ignorância, que elas estão ocupadas em ação por Parameshvara. Ele mesmo não cria iniciativa dentro das divas de agir ou não agir, né? Esse é um tema um tanto quanto complexo para a nossa mente, já que a gente está baseado em começo, meio e fim. Imaginar que eu nunca estive, que eu nunca fui criado, que eu nunca comecei, que eu não tive um começo, é bastante difícil para a gente, né? Vaishamya nair grine doshair na tapekshatatahi darshayati, ou seja, um verso do Brahma Sutra 2.1.34. De acordo com esse sutra, Parameshvara é completamente livre de tais defeitos como ser cruel ou ser parcial, né? Então, no Bhagavata também tem uma história do Cadê o Goswami? Conta a história de Jaya Vijaya, e ele vai mostrar isso, né? Quando Yudhishthira pergunta para, se não me engano, Narada Muni, sobre isso, né? Sobre a suposta parcialidade de Krishna. Ele falou, não, Krishna é como a chuva cai para todo lugar, né? Então, depende da pessoa que pode ficar embaixo de uma marquise ou não, mas a chuva está para todo mundo. Então, vamos falar. É mencionado nos Vedas que, assim como Brahma, né, o Espírito Supremo, é Anadi, sem começo, as impressões kármicas das divas também são sem começo. As ações das divas criam impressões e Parameshvara simplesmente se ocupa-as nas suas atividades sucessivas de acordo com essas impressões. Portanto, é ilógico dizer que Parameshvara possui a falha da parcialidade. Chandogya Upanishad 6.2.1. Né? No Brahma Sutra ele fala Doshai é a falha de ser imparcial, mas na verdade ele é igual para com todos.
Também é dito no Bhavishya Purana, que somente de acordo com as impressões das ações passadas, que Sri Vishnu ocupa a diva em atividades mundanas. Já que as impressões da diva são sem começo, Parameshwara não é culpado de nenhuma falha. Srila Baladeva Vidyabhushana, discípulo de Vishwanath Chakravarti Thakura, que é o comentador, da Gita, explica no seu comentário chamado Govinda Bhasha. Alguém pode concluir que, já que Parameshwara ocupa uma diva em ação de acordo com as impressões passadas do seu karma, temos que aceitar que Parameshwara também não é independente, mas está sob a influência do karma. Em resposta a isso, é dito, não, isso não é correto, já que, nem realidade, mesmo a existência do karma está sob seu controle. Parameshwara ocupa a diva em karma de acordo com a natureza que ele adquiriu desde tempos memoriais. Embora Ishvara possa mudar essa natureza, ele nunca o faz. Portanto, em todas as circunstâncias, ele está livre da parcialidade. Então, a gente viu que existe uma filosofia chamada Karma Mimamsa de Daimini, que fala que o karma é tudo, que a ação é tudo. E que, segundo ele, mesmo que exista um Deus, esse Deus não vai ter características de Deus que a gente conhece. Por quê? Porque ele seria obrigado, né, a dar o fruto do karma para as pessoas. Ele seria obrigado o quê? Não entendi. Seria dar obrigado o fruto das ações das pessoas. Ou seja, isso, não corroboramos com isso. Isso é de um filósofo chamado Jainini, que ele tem uma filosofia chamada Karma Mimamsa, que é um dos 6 darshanas, ou seja, mais 6 supostas visões em cima dos Vedas. Então, ele acha que o karma é mais poderoso que o próprio Deus, né? Que tudo é movido pelo karma. Então, o próprio karma mexe com a divindade, né? Okay? Tem uma similaridade com algumas filosofias e tudo isso, né? Porém, fala que não tem nada a ver, né? Então, verso 15. Nadate kasyachit papam nachava sukritam vibhuhu anyanena vritam jnanam tena muhyanti jantavaha. Parameshwara não aceita nenhuma reação pecaminosa de ninguém, né? Ou suas reações piedosas. A ignorância, contudo, que cobre, né, o conhecimento verdadeiro inerente das divas, é que as confundem. Deixa-as confusas. Tudo bem. Ishvara não induz ou inaugura as ações boas ou ruins da diva, pela mesma razão que ele mesmo não incorre em pecado ou piedade. Por isso, ele fala esse shloka começando com nada a ter. É somente a sua avidya shakti, ou seja, sua potência da ignorância, que cobre o conhecimento da diva. Para explicar isso, ele diz anyanena, né, significando que, né, o conhecimento natural da diva é que a cobre. Desculpa. Para explicar isso, ele diz anyanena, que está no terceiro caso, né, instrumental, significando que a conhecimento natural da diva fica coberto pela ignorância. E é devido a isso
que ela, a diva, fica iludida. Bhagavan e Vibhu, todo penetrante, não tem fronteira, né? Ele é pleno na percepção, na bem-aventurança e numa energia ilimitada. Ele está sempre absorto na sua própria natureza. O oceano de Ananda, como a gente falou, né? Ele está sempre lá usufruindo dessa Ananda. Como ele é indiferente a tudo, ele não induz, ele não causa boas ou más ações. Sri Bhagavan é Atmarama e Aptakama, ou seja, ele é Atmarama, quer dizer que ele é feliz em si mesmo, ele está, né, Rama é prazer, Atma no eu, ele tem prazer nele mesmo. E ele Aptakama, quer dizer que ele satisfaz qualquer desejo. É a sua Avidya Shakti que cobre o conhecimento natural da diva. E, por isso, a diva, no estado condicionado, se identifica com o corpo. A diva desenvolve esse falso ego de ser o agente das suas ações somente porque ele está facilmente identificado com o seu corpo. Srimad Bhagavatam 6,16 afirma assim. Nadatta também, igualzinho, nadate, nadatta, atmahigunam, nadosham, ou seja, não tem falha, na kriya halam, né? Ele não é o salvador desse fala desse fruto. Dasinavad, asinaha, paravaradrik ishvaraha. Advatma de Chitraketu, desculpa, Advatma do filho morto de Chitraketu Maharaj, né, ele está citando esse evento do Bhagavatam, deu instruções a Chitraketu Maharaj, que estava sofrendo por estar imerso em lamentação. O que acontece? Chitraketu Maharaj, ele não tinha filhos. Então, Angira Muni, né, sempre tem um rei que não tem filho nessa história. Ele tinha várias rainhas, mas as rainhas deles eram estéreis. Então, quando Angira Muni foi à casa dele, Angira Muni, grande santo, ele, assim, tolamente pediu para ter um filho. Né? Ou seja, ele não soube aproveitar quando sabe na sua casa. Às vezes a gente pede uma coisa que não tem nada a ver, né? Para ter um graninha a mais, no caso ele pediu ter um filho. Então ele realmente não soube aproveitar a visita de uma pessoa santa e pediu ter um filho. E o Angira Muni falou, eu vou te dar essa benção, você dar um filho, mas esse filho vai te trazer sofrimento e felicidade. Então, qual é o nome da esposa dele? Esqueci o nome da esposa dele, Kritya. Enfim, tem uma esposa dele que tem um filho e as outras ficam muito invejosas. Né? Aí tem essa história, o que adianta, a gente está aqui, nós somos piores que empregadas, né? Nós temos o filho que dá felicidade, que é muito importante na cultura védica, ter um filho. Né? Um filho se chama Putra, então Putra é aquele que, né, de acordo com a filosofia Smarta, esse filho é que vai fazer oblações, sacrifícios, para que o pai, a mãe, eles não vão até um lugar meio que é muito, eles não fiquem meio fantasmagóricos, né? Então, putra quer dizer isso, né? Que ele vai e libera ele dessa condição de put. Então, o que acontece? Ele tem esse filho, mas as meninas ficam invejosas e dão veneno pro garotinho, coitado. E o garoto morre. Caraca. Né? Rapidinho, por favor, coloca aqui no armário. Não, vai falar. Então, né, ele se lamenta, tudo mais, pereréu. As rainhas, elas fingem a lamentação. Aí chega Angira Muni, esse mesmo, sabe, que deu a bênção para ele, juntamente com Narada Muni, e começa a falar Atma Tattva para ele, né? Começa a falar que, olha, isso aqui não tem nada a ver, você não é pai de ninguém, você não é rei. Começa a instruir ele.
Ele fica satisfeito até um ponto, mas Narada Muni, ele retorna o filho à vida. O segundo Vishwanath Chakravartakura, ele fala que o próprio Narada Muni entra no corpo do filho e começa a instruir ele. Então esse filho se levanta, o filho morto, e começa a instruir ele. Fala, olha, eu sou seu filho agora, fui seu filho agora, mas eu já fui filho de várias mães, inclusive já fui mãe, e Pererel Pandolfo, né? Esse aí ele tem um diálogo muito longo lá, ele, até que o rei Chitraketu Maharaj se convence que não vale a pena se lamentar pelo corpo morto, né? Então ele está falando sobre esse ponto aqui. Continuando aqui. O Paramatma, Ishvara, não aceita felicidade ou sofrimento, ou resultados das ações tais como você conseguir um reino. Ele testemunha a causa e o efeito das nossas ações, porque ele não está sob controle do corpo material e dos eventos do corpo, e dessa forma ele permanece indiferente a tudo isso. A gente vai fechando por aqui, que depois vem bem grandinho aqui. O 16. Seria 16. Aí vamos ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira, se estivermos vivos. Já que não controlamos nada, como já viu aqui, de não controlar nada.